quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente precisa entender que a movimentação de preço, ela é, eh, ela é totalmente relacionada ao reflexo do nosso comportamento. O mercado em si, ele é composto por pessoas. Ah, mas Paulo, tem os institucionais que também operam no mercado. Beleza, mas os institucionais têm pessoas por trás, né? E quando eu digo que o mercado ele é o reflexo do comportamento humano, basicamente significa o quê? Que quando o mercado está fazendo determinados movimentos, nós pessoas, temos sentimentos para reagir àquilo, né? Vou aproveitar aqui o meu TradingView para fazer alguns desenhos para facilitar o entendimento, beleza? No mercado, basicamente, a gente tem esses tipos de sentimento. A gente tem o primeiro sentimento, que é o sentimento de otimismo. A gente tem o sentimento de euforia. A gente tem o sentimento de ganância, o medo e o desespero, beleza? Otimismo, euforia, ganância, medo e desespero. É, quando você inicia um ciclo de alta no mercado, uma movimentação de alta, surge o sentimento de otimismo, né? Você começa a olhar para aquele ativo ou para aquela ação, para aquele índice, o que seja o que for, né? Você vai começar a desenvolver e o mercado vai começar a se desenvolver. Você vai acreditar que o mercado vai possivelmente desenvolver uma pernada de alta, né? Vai começar a se valorizar cada vez mais. Então gera um sentimento de euforia, né? O de otimismo primeiro. Logo em seguida, quando o mercado dá aquela pernada de alta um pouco mais esticada, a gente entra em um sentimento chamado de euforia, né? É onde a gente tem aqueles movimentos mais agudos, né? Um movimento, uma puxada um pouco mais forte. é, E aí você já fica pensando, poxa, esse mercado vai se valorizar cada vez mais. E aí a gente entra no terceiro ponto, né? O terceiro sentimento. Aí já é o princípio de ganância. Mas por que ganância? Porque pensa o seguinte: quando a gente fala de mercado financeiro, a gente ou a gente compra um ativo acreditando, compra um ativo por um preço, vamos botar aqui R$ 10, e a gente acredita que ele vai se valorizar para algum preço acima do que você comprou, para que você lucre na valorização. Então, quando você compra um ativo a R$ 10 e ele foi para 15, você está tendo lucro na sua operação de compra, né? E por que que a gente fala que esse sentimento, esse ponto do ciclo, ele é um ciclo de ganância? Porque o mercado teve todo aquele movimento de alta que você poderia ter aproveitado para entrar, só que você espera ele estar no ponto mais alto dos seus preços para você aí sim acreditar que não, agora realmente vale a pena e daqui para frente o mercado vai subir, porque ninguém compra alguma coisa acreditando que o preço vai cair, né? Então, o que que acontece? Quando alguém compra no topo de alguma coisa, provavelmente essa pessoa, ela ficou tão agoniada de não ter entrado em toda aquela pernada de alta que o mercado vem se desenvolvendo, ela já não se aguenta mais de ficar de fora e ela fala, beleza, eu vou comprar agora e seja o que Deus quiser. Da mesma forma que essa pessoa está sendo gananciosa comprando lá em cima, a pessoa que comprou aqui embaixo, né, conseguiu comprar no movimento de otimismo, ela não vendeu o seu ativo, né, ou seja, ela está lucrando todo esse movimento aqui, ela não se desfez, ela não realizou lucro, e ela está aqui em cima, segurando o lote dela, ou o ativo dela, a ação dela, e ela acredita que o mercado nunca mais vai voltar. Não, eu comprei no melhor ponto, eu peguei um amor pelo ativo e não vou soltar ele mais. Também é um sentimento de ganância. Você está tão ganancioso a ponto de não soltar, de não entregar nada, né? De ficar com medo de se arrepender, de vender e o ativo continuar subindo. E aí entra as duas piores fases do mercado, dos dois piores ciclos, né? Que é o medo, onde o mercado realiza uma correção um pouco mais forte, né? Por que medo? Porque quem está comprado aqui embaixo, nessa faixa de preço, já começa a pensar, opa, peraí,
começou a corrigir, começou a me assustar, né? Vou segurar mais um pouco aqui, mas já tô ficando com um certo receio de ficar na posição. Começou a corrigir. E aí o que acontece? O cara que comprou aqui em cima, ele já começa a pensar, nossa, será que vai cair mais? Caramba, eu comprei na máxima do ativo. Pô, tomara que volte um pouquinho para pelo menos eu sair no 0 a 0 ali, esperar cair mais, depois eu compro, né? E aí o que acontece? O mercado ele vem, faz um princípio de retomada do movimento. O cara que está comprado aqui, ele já está suando frio, ele já está, se ele estiver operando, ele já está sem camisa, já está passando mal. E aí vem o último ciclo, que é o pior de todos. É o desespero. Quando o mercado realiza aquela pernada de baixa e você já não tem mais estômago para segurar. E o que acontece, galera? Quando chega nesse movimento, duas coisas acontecem. Dois sentimentos muito fortes acontecem com todo mundo que está comprado. O cara que está aqui embaixo, ele já provavelmente já soltou o lote, já vendeu, porque ele já não quer mais ficar nem no 0 a 0, ele quer pelo menos tirar um pedacinho de lucro. Mas o cara que está aqui em cima comprado, ele está tão desesperado para sair da operação que ele fala assim: pensa um cenário. O cenário é o seguinte: eu estou comprado com 10 mil reais aqui. O mercado corrigiu 50%. Os meus 10 mil reais viraram 5 mil reais. Caramba, o sentimento de desespero bate tão forte que o que acontece? Esse cara, ele fala assim: poxa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou realizar o meu prejuízo para salvar pelo menos 5 mil. Salvar metade do meu patrimônio, do meu capital. Então eu vou vender. E o que acontece quando existe esse movimento de manada, né? Esse movimento em conjunto? Existe um desequilíbrio que acontece das duas forças que regem qualquer tipo de negociação, né? O que precisa para acontecer qualquer tipo de negociação? Não estou falando só de mercado financeiro, qualquer tipo de negociação. Se eu tenho esse copo, eu quero comprar, eu quero vender esse copo para alguém. Eu preciso ter alguém que queira comprar esse copo de mim. Né? Então, de que eu estou falando? Eu estou falando de oferta e demanda. Essas duas forças, oferta e demanda, é o que determina para onde vai o preço. O que acontece? Quando você tem um desequilíbrio entre essas duas forças, você tem o deslocamento de preço. Como assim? Vamos por partes. Quando você tem um equilíbrio entre oferta e demanda, eu tenho um copo e eu tenho uma pessoa querendo me comprar esse copo. Eu vendi para essa pessoa, pronto, está equilibrado. Oferta e demanda está no mesmo nível. O preço não muda, certo? Agora, a partir do momento que eu tenho um desequilíbrio entre oferta e demanda, o que vai acontecer com o preço? Vamos pensar o seguinte: eu tenho um copo. Esse copo aqui é o copo do Rock in Rio do ano, sei lá. É um copo valiosíssimo. Só existe esse copo no mundo. O que eu estou querendo demonstrar com isso? Eu tenho uma oferta muito escassa. E muita gente quer esse copo. Muita gente. Ou seja, a demanda por isso aqui é muito grande. Vale a pena eu vender esse copo para qualquer pessoa? Óbvio que não. Vale a pena eu vender barato? Óbvio que não. O que acontece com o preço desse copo? Ele vai ficar cada vez mais caro. Correto? Quando eu tenho uma demanda muito maior do que a minha oferta, o que tende a acontecer com o preço? Ele tende a se valorizar. Agora, quando eu tenho muita oferta, vamos mudar o exemplo. Vamos supor que eu tenha trilhões de copos como esse aqui. E isso não vale nada. É um copo de plástico que não tem valor nenhum. Para eu vender esse copo para alguém, ninguém quer comprar isso. Para eu vender esse copo, tá atrasado não, Adriano? Vai dar tempo ainda de aprender bastante coisa aí. Fica com a gente aí, beleza? Para eu vender esse copo aqui para alguém, já que ele não vale nada, mudando o nosso cenário, cara, eu preciso vender isso a preço de banana, né? Para que alguém queira comprar, ou basicamente dar o copo para alguém, já que ninguém quer comprar. Então, o que acontece com o preço? Presta atenção em relação ao preço. Quando eu tenho uma oferta muito grande de alguma coisa em relação à demanda, quando eu tenho o desequilíbrio, o preço desse ativo ele tende a cair. Os preços eles se deslocam de um lado para o outro de acordo com o desequilíbrio entre oferta e demanda. Tá?
Muitas pessoas você vai ver aí falando, quando se trata de mercado financeiro, muita gente vai falar assim, nossa, o mercado está subindo porque tem muita gente comprando. Isso é verdade? Pode ser que sim, pode ser que seja verdade. Mas ao mesmo tempo, pode ser que não tenha ninguém querendo vender. O simples fato de não ter ninguém querendo vender naquela região, naquela faixa de preço, faz com que o mercado busque novos preços acima para conseguir atender uma certa demanda. Beleza? Então entenda dessa forma. Todas as vezes que você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, o preço se desloca. Demanda muito maior do que uma oferta, o preço sobe. Oferta muito maior do que uma demanda, o preço cai. Simples assim, beleza?